Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, nós temos uma missão que é genuinamente intrigante e, para ser bem sincero, talvez exija um pouco de coragem para encarar. Coragem é a palavra certa, viu? Porque o tema mexe direto com a nossa autoimagem. Exato. Vamos explorar algumas daquelas armadilhas bem complexas, sabe? As mais silenciosas da mente humana. O foco da nossa conversa hoje orbita em torno de tendências que quase todo mundo tem, mas que absolutamente ninguém gosta de admitir. É tipo o nosso excesso de confiança, a arrogância e aquele toque de narcisismo que vive ali, escondido nas nossas decisões diárias. Isso. E todo o material que a gente vai dissecar aqui hoje tem como base uma série de notas de pesquisa bem densas. Elas estão catalogadas nos nossos arquivos como documento 23.txt. E acho bom ressaltar logo de início que a intenção dessa análise não é fazer um julgamento moral da natureza humana, ou apontar dedos para quem está ouvindo. De jeito nenhum. O que a gente quer é entender o mecanismo por trás disso tudo. Queremos extrair aqueles momentos de clareza sobre como o nosso cérebro distorce a percepção que temos de nós mesmos. Certo, vamos desvendar isso. Porque entender essas falhas de percepção, esses verdadeiros pontos cegos cognitivos, funciona quase como um atalho para uma vida mais racional. Com certeza, é um atalho poderoso. É como ganhar um manual de instruções para não cair nas ilusões que a nossa própria cabeça cria, o que inevitavelmente leva a decisões melhores no dia a dia. Então, para inaugurar essa jornada pelos labirintos do ego, por onde a gente começa? Olha, o ponto de partida mais sólido e que as nossas notas de pesquisa abordam de forma bem direta é o que a gente pode classificar como o mito da autossuficiência e da eficácia. Ah, sim. O mito da força de vontade. Isso. Existe uma crença muito popular e enraizada de que, se uma pessoa estiver verdadeiramente determinada a fazer algo, o sucesso é uma consequência inevitável. E é bem aí que mora um mal-entendido gigantesco sobre como o mundo funciona. Pois é, e o material traz uns exemplos práticos dessa mentalidade que chegam a ser curiosos pela pura audácia de quem pensa assim. Por exemplo, a ideia de alguém afirmar com toda certeza algo do tipo: posso procurar a mulher que eu quiser pelo tempo que eu quiser. Nossa, sim, beira o absurdo. Ou a crença de que, terei um casamento feliz se me esforçar o suficiente. E tem uma frase lá que resume perfeitamente essa escala de ambição irrestrita. Não há nada no mundo que eu não possa realizar. Visto de fora, é um nível de confiança que quase cruza a fronteira da fantasia. Totalmente. Mas, ao mesmo tempo, a nossa cultura não vive repetindo que a gente precisa confiar no nosso potencial. Onde é que fica a linha que separa a confiança útil dessa ilusão de autossuficiência? Essa é a grande questão da pesquisa. O material explica isso através da lente da autoeficácia. A psicologia contemporânea, especialmente aquelas correntes focadas na psicologia do sucesso, tem batido muito na tecla de encorajar as pessoas a aumentarem a sua autoeficácia. E para deixar claro, isso tem o seu valor, né? Claro, a gente precisa acreditar no mínimo de capacidade. Exato. Acreditar na própria capacidade é fundamental para a saúde mental. Ninguém tenta resolver um problema se achar que é impossível desde o começo. Ou seja, a autoeficácia é como se fosse o motor de arranque de um carro. Se ele não funcionar, o carro nem liga. Precisamos dessa faísca inicial de acreditar que conseguimos dar a partida. Mas a questão é que só o motor de arranque não faz o carro andar dezenas de quilômetros, não é? Uma analogia perfeita. Não adianta dar partida se não houver combustível. Combustível, pneus bons, uma estrada pavimentada. Exato. O problema é que, na prática, as pessoas perdem a noção dessa diferença. A força de vontade isolada passa a ser vista como o único requisito. Falando de forma estritamente racional e observando o quadro geral, a realidade exige infinitamente mais do que apenas esforço individual. O sucesso em qualquer empreitada é dependente de outras coisas. É totalmente dependente do tempo certo, do ambiente adequado e das relações envolvidas. A realidade demanda não apenas o trabalho duro, mas depende intrinsecamente das circunstâncias e da cooperação mútua. Acreditar que o sucesso ocorre num vácuo onde só a determinação dita as regras é ignorar toda a engrenagem do mundo ao redor. Faz todo sentido. É uma baita ilusão de controle. E se a gente interpreta tão mal os fatores que levam ao sucesso,
Eu imagino que isso afete drasticamente a forma como medimos o nosso próprio esforço no dia a dia. Isso nos leva a um outro ponto da pesquisa que lida com o nosso convívio mais íntimo, que é o chamado efeito da arrogância. E há um exemplo sobre divisão de tarefas domésticas que ilustra isso de forma muito palpável. Ah, a clássica discussão sobre quem faz mais coisas em casa. Exatamente essa. Quando pesquisadores pedem para cada membro de um casal estimar a porcentagem do trabalho doméstico que realiza e depois somam as respostas dos dois, o resultado invariavelmente ultrapassa os 100%. Mas espera aí, vamos bancar o advogado do diabo por instante. Será que isso é realmente arrogância pura e simples ou é apenas uma questão de visibilidade? Porque a gente literalmente não vê a outra pessoa lavando a louça ou tirando o lixo enquanto estamos no trabalho. É um ponto justo. Mas nós temos a memória física de cada vez que nós mesmos pegamos a vassoura. Então não seria apenas uma falha de memória ao invés de uma armadilha do ego? Essa é uma observação muito perspicaz. E a questão da visibilidade certamente entra na equação. No entanto, o efeito da arrogância vai bem além da simples falta de memória visual. O cerne desse efeito é como o nosso cérebro atribui peso e valor às coisas. Como assim valor? Nós vivenciamos o nosso próprio esforço de forma visceral. Nós sentimos o cansaço, a frustração de interromper um descanso para limpar algo, a energia gasta. O esforço do outro, por mais que a gente saiba que existiu, é recebido por nós como algo abstrato. Entendi. A gente vê o resultado, a casa limpa, mas não sente o peso do processo. Exatamente. E por causa disso, a mente cria uma crença inerente de que as nossas contribuições são sempre mais valiosas ou maiores do que as contribuições dos outros. O que, como a pesquisa destaca, não fica restrita à sala de estar ou à cozinha. Esse efeito da arrogância permeia ambientes de trabalho, onde todo mundo num projeto de grupo acha que carregou a maior parte do piano sozinho. Acontece muito. Acontece nos esportes, nos círculos comerciais e até na política. É um erro de cálculo constante na percepção de valor humano. E esse erro de cálculo não atua sozinho. Ele é sustentado por outro pilar que o material introduz, que é o otimismo irrealista. E como esse otimismo funciona na prática? Trata-se de uma distorção fortíssima na nossa autopercepção. Nós cultivamos uma crença profundamente enraizada de que o futuro tem uma espécie de tratamento preferencial reservado para nós. Assumimos que coisas positivas vão acontecer conosco de forma desproporcional em relação ao resto das pessoas. Como achar que, numa crise econômica, o nosso setor vai ser o único poupado. Ou que, numa estatística de acidentes, nós somos a exceção à regra. É uma espécie de escudo psicológico contra a incerteza do mundo. Mas o que me chamou muita atenção é quando começamos a colocar números nesse escudo. Aqui é onde fica realmente interessante. O material explora o que é chamado de falsa exclusividade. Os dados revelam muito sobre essa nossa necessidade de nos sentirmos especiais, né? Sim. Segundo as notas, mais de 70% das pessoas acham que o seu QI, o quociente de inteligência, é maior do que o da média da população. E, matematicamente falando, é absolutamente impossível que 70% de um grupo esteja na metade superior desse mesmo grupo. Exato. A matemática simplesmente não fecha. Mas a conta fica ainda mais desconectada da realidade quando os critérios se tornam mais subjetivos. Quando o assunto é inteligência emocional, o QE, mais de 80% acham que estão acima da média. O que já é um salto enorme. E o ápice dessa distorção aparece quando falamos de ética. Mais de 95% das pessoas acreditam que a sua qualidade moral é superior a de 50% da população. Praticamente todo mundo caminha pelo mundo com a certeza íntima de que é mais ético e justo do que as pessoas ao redor. O que nos leva a questionar por que desenvolvemos essa falsa exclusividade de forma tão generalizada. Do ponto de vista psicológico, encarar a própria mediocridade no sentido literal de estar na média é algo muito custoso para o ego. Precisamos sentir que nossas qualidades são únicas para manter a motivação, para justificar nossos esforços. É um mecanismo de defesa no fim das contas. Sim, o problema é como essa desconexão afeta o nosso julgamento diário. Se 95% acredita possuir uma bússola moral superior, isso cria um ambiente onde nos tornamos juízes extremamente compreensivos com as nossas próprias falhas
e carrascos implacáveis com os erros dos outros. É o famoso 2 pesos e 2 medidas. Isso. Se cometemos um deslize ético, nós culpamos as circunstâncias, o estresse, a pressão. Agora, se outra pessoa comete o mesmo deslize, nós imediatamente atribuímos isso a uma falha de caráter irremediável. E como nós nos enxergamos como donos dessa bússola moral superior, acabamos projetando a nossa forma de pensar nos outros para validar as nossas atitudes, o que nos conecta a um conceito muito interessante e detalhado nas notas, que é o falso senso comum. Como essa engrenagem funciona? O falso senso comum ou falso consenso é a tendência da nossa mente de adivinhar os hábitos, preferências e comportamentos das outras pessoas, usando nós mesmos como gabarito. Como consideramos que as nossas opiniões são razoáveis e corretas, nós assumimos automaticamente que qualquer outra pessoa sensata pensaria da mesma forma e agiria do mesmo jeito. Para tentar traduzir isso para o cotidiano, é como aquela pessoa que fura a fila do supermercado ou do trânsito e no fundo pensa, todo mundo faria o mesmo se tivesse a chance. É uma forma de não se sentir tão isolado ou culpado na própria transgressão, certo? Ela usa a própria ação para deduzir o que seria a norma geral. Essa é uma ótima forma de visualizar o conceito. E as notas de pesquisa também trazem exemplos na esfera cultural e do entretenimento. Mencionam o caso de Guo Degan, um comediante chinês famoso por um estilo de diálogos muito rápidos, algo na mesma veia de um espetáculo de stand-up moderno, e o escritor renomado Yu Qiyu. E o que a pesquisa diz sobre eles? Argumenta que os fãs fervorosos dessas figuras tendem a superestimar brutalmente o tamanho da base de fãs deles. Na cabeça do admirador, se aquela arte, aquela piada ou aquele livro ressoa de forma tão genial e profunda com ele, o mundo inteiro também deve estar fascinado. O filtro da realidade da pessoa se torna o filtro do mundo. Mas, embora superestimar o sucesso de um comediante pareça algo inofensivo e até esperado da cultura de fãs, o material mergulha nas ramificações bem mais sérias desse falso senso comum. E o exemplo usado no texto me fez refletir bastante. Ele fala sobre como essa distorção atua dentro de ambientes de trabalho durante campanhas anticorrupção. Sim. É onde vemos o peso real dessa armadilha cognitiva. A pesquisa aponta um cenário duplo muito peculiar. De um lado, temos funcionários íntegros e honestos que, quando esquemas de corrupção são desmantelados no seu local de trabalho, ficam genuinamente em choque ao descobrir que colegas com quem tomavam café possuíam enormes somas de dinheiro ilegal. Mas não seria apenas uma questão de inocência ou de as pessoas estarem escondendo muito bem os seus crimes? A ocultação faz parte do crime, claro, mas a raiz psicológica desse choque é o falso senso comum. O funcionário honesto não está apenas desatento. Ele está ativamente, mesmo que de forma inconsciente, projetando os seus valores nos outros. O senso comum dele dita que a honestidade é a regra básica de convivência. Portanto, ele assume que o colega ao lado opera sobre a mesma cartilha moral. Ele usa o próprio gabarito de honestidade para medir o colega. Exato. Agora, o que é ainda mais perturbador é como essa exata mesma falha cognitiva funciona na mente da pessoa corrupta, mas com efeito inverso. Ou seja, o corrupto acredita que o mundo inteiro é tão corrupto quanto ele. Exatamente isso. Funcionários envolvidos em ganância e corrupção frequentemente racionalizam as suas ações acreditando piamente que todo mundo faz isso ou que todo mundo aceitaria uma vantagem se pudesse. Eles usam esse falso senso comum como um escudo moral. Para não se sentirem vilões da própria história. Na visão deles, eles não são criminosos ou pessoas piores que a média. Eles estão apenas seguindo uma regra invisível do jogo que na cabeça deles todos os outros também seguem, mas fingem que não. É uma forma de justificar ações que destruiriam a autoimagem que eles têm de si mesmos. É fascinante pensar que a mesmíssima armadilha mental que mantém a pessoa honesta na ignorância pacífica serve para dar conforto moral a quem está cometendo um crime. A mente simplesmente ajusta ao mundo exterior para que ele faça sentido com o que temos dentro. Sem tirar nem pôr. O cérebro faz um malabarismo incrível para manter o ego intacto. E se a nossa cabeça faz isso com questões morais e no convívio diário, o que acontece quando nós pegamos essa mente, cheia de excesso de confiança e otimismo irreal,
e a colocamos num ambiente de alto risco e extrema volatilidade. O último grande tópico do nosso material analisa exatamente isso, que é o nosso comportamento irracional no mercado financeiro. Olha, o mercado financeiro é talvez o maior campo de testes para a psicologia do excesso de confiança. O documento argumenta que investidores frequentemente superestimam a sua própria habilidade de prever o futuro ou de ler corretamente os dados e os movimentos do mercado. E quando você junta o mito da autossuficiência que discutimos lá no começo com aquele otimismo irrealista, a gente tem a receita perfeita para estratégias que levam a perdas financeiras severas. Com certeza, o ego cega a análise de risco. E as notas trazem uma situação histórica bem específica que ilustra a irracionalidade da forma como lidamos com os altos e baixos. O autor relata uma experiência na China durante um bull market, que é aquele jargão financeiro para um mercado em alta, com muito otimismo, onde as ações parecem que só vão subir indefinidamente. Naquele período, todo mundo que ele encontrava falava sobre investir na bolsa. Havia uma crença generalizada de que qualquer escolha traria lucro. É o momento em que as pessoas confundem o vento a favor com a própria genialidade como marinheiros, não é? Perfeito, exatamente isso. Quando a maré levanta todos os barcos, é muito fácil para quem está no leme sentir que o seu próprio esforço e a sua inteligência superior são os responsáveis pelo sucesso, o que logicamente alimenta enormemente a vaidade e o ego. E todo mundo vira especialista do dia para a noite. Mas a natureza do mercado dita que os ciclos mudam. O otimismo acaba, a bolha estoura e entramos no bear market, um mercado de baixa, de retração profunda. E foi aí que o autor observou uma mudança drástica de comportamento. De repente, o silêncio predominou. Pouquíssimas pessoas estavam dispostas a falar sobre ações, a olhar para os seus investimentos ou a discutir o assunto. O que numa leitura bem na superfície parece uma reação defensiva humana muito básica. Ninguém gosta de falar sobre coisas que trazem dor ou arrependimento. Se a pessoa tomou uma decisão ruim que custou caro, a tendência natural é mudar de assunto. Mas o material não para nessa leitura superficial, não é? Não, ele vai além e expõe a irracionalidade completa dessa atitude se o objetivo da pessoa for realmente proteger o próprio dinheiro. E é aí que reside o grande perigo e a grande ironia do nosso comportamento. Se fôssemos criaturas puramente racionais e guiadas pela lógica de minimizar danos e maximizar ganhos, o nosso foco de atenção deveria ser invertido. Invertido como? Em um mercado em alta, quando tudo prospera e dá lucro, você, teoricamente, poderia se dar ao luxo de relaxar um pouco a sua vigilância. Já num mercado em retração, onde o risco de perda é iminente, é exatamente o momento em que você deveria prestar a máxima atenção aos detalhes. Para tentar entender os movimentos, identificar onde o tombo pode ser amortecido. Isso, ou onde há uma oportunidade rara no meio da crise. Mas as pessoas fazem o exato oposto. É como se, ao perceber que a sala está desarrumada, a reação da pessoa fosse apagar a luz para não ter que ver a bagunça, em vez de começar a limpar. E por que fazemos isso com economias de uma vida inteira? No fim das contas, a prioridade número 1 do cérebro não é proteger a nossa conta bancária, é proteger a nossa autoestima. Sem dúvida alguma. Focar obsessivamente no mercado durante a alta valida a nossa autoimagem de inteligência e controle. Dá muito prazer. Mas quando o mercado despenca, encarar o saldo negativo ou ler os relatórios de perda é um ataque direto a essa mesma autoimagem. Significa confrontar a evidência inegável de que não conseguimos prever o futuro e de que o nosso julgamento falhou miseravelmente. Então a gente simplesmente fecha os olhos. Sim, numa tentativa desesperada de preservar o ego e não sentir a dor da falha, nós escolhemos a irracionalidade. Ignoramos as finanças e deixamos o problema crescer. A grande lição que podemos extrair dessa análise é que o excesso de confiança não nos faz apenas tomar a decisão inicial errada. Ele nos impede de corrigir a rota quando o erro começa a aparecer. É incrível como a gente prefere afundar junto com o navio a admitir que não sabia ler o mapa direito. Bom, para amarrar todas essas camadas que desbravamos aqui hoje, ao longo dessa análise, vimos como a nossa mente trabalha nos bastidores,
quase em tempo integral para distorcer a realidade em favor do nosso próprio ego. Sim, e percebemos que essa proteção atua tanto nos detalhes corriqueiros quanto nas estruturas mais densas da sociedade. Seja na dificuldade de reconhecer o esforço do outro em tarefas simples por causa do efeito da arrogância. Ou na ilusão estatística de que estamos acima da média em qualidades morais. Exato. E na forma como o nosso otimismo cego e a falsa exclusividade nos fazem projetar nossas próprias falhas ou virtudes no resto do mundo. E claro, como isso culmina em posturas irracionais e prejudiciais perante o risco, apenas para não termos o nosso orgulho ferido. Para quem nos acompanha, a aplicação de tudo isso na rotina é de uma relevância imensa. Fica muito claro que o primeiro grande passo em direção a resultados mais sólidos, sejam eles profissionais, relacionais ou financeiros, não passa por aquele mito do sucesso baseado apenas na força de vontade e na autossuficiência irreal. Passa pelo exercício duro e constante da autoconsciência. É conseguir dar um passo para trás e notar aquele exato instante em que o ego começa a fazer as contas. Aumentando sutilmente a porcentagem da nossa participação nos sucessos, enquanto varre as nossas falhas ou os fatores externos para debaixo do tapete. O único modelo de realidade que permite a cooperação genuína. Aceitar que não somos o centro infalível do universo e que as nossas percepções são profundamente enviesadas é um exercício de humildade analítica indispensável para tomar qualquer decisão de forma mais clara e justa. Exigir esse nível de clareza de si mesmo é um desafio para a vida inteira. E para finalizar o nosso percurso de hoje, queremos deixar uma semente para reflexão, algo para ecoar após o fim desta análise. É um raciocínio que constrói sobre tudo que dissecamos a partir do material e que toca numa das raízes mais sensíveis das nossas interações em sociedade. Pensem no seguinte: considerando que os dados mostram que impressionantes 95% de nós caminhamos por aí com a inabalável crença de que a nossa bússola moral é inegavelmente superior à da maioria. Será que a origem dos maiores, mais ruidosos e mais persistentes conflitos da sociedade não se resume a um enorme problema de matemática ruim, onde absolutamente todos os envolvidos têm a mais profunda certeza de que são os heróis solitários de uma história em que ninguém admite estar errado? Fica a reflexão para cada um de nós. Muito obrigado pela companhia neste mergulho nas engrenagens da mente e até a próxima exploração.